Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à TPC da Diretoria de Ensino Região de Tapecerica da Serra. Eu sou Renata, PEC de Língua Portuguesa, e irei conduzir a TPC da semana de 5 a 9 de dezembro. A equipe do Núcleo Pedagógico é composta pela dirigente regional de ensino, Luciane Magalhães de Carvalho, o coordenador de equipe curricular, Reginaldo Franco de Jesus. Eu sou a Renata, PEC de Língua Portuguesa, e tenho o apoio do Núcleo Pedagógico. O tema, então, da nossa TPC é o Currículo Paulista e os Fundamentos Pedagógicos. Temos como percurso formativo a interação, objetivos, os conteúdos, os recursos utilizados, recuperação e aprofundamento, o currículo paulista, competências gerais e o ensino fundamental, interação, plano de aula e agradecimento. A sua participação é extremamente importante para nós, então registre no chat do YouTube o nome da sua escola e o seu componente curricular. Os nossos objetivos são apresentar e conceituar os fundamentos pedagógicos que balizam o currículo paulista, reiterar os conceitos de educação integral, competências e habilidades expressas na BNCC e presentes no currículo paulista, com intencionalidade organizativa dos processos de ensino. Os conteúdos utilizados são o currículo paulista, a BNCC e o Aprender Sempre. Recursos, computador e o formato de apresentação criado pela Microsoft, PowerPoint. É importante que você tenha em mãos um diário de bordo para que você registre todas as suas dúvidas e anotações pertinentes. Recuperação e aprofundamento, pilares da ação. Para que todos os estudantes da rede possam avançar em seu percurso educacional, neste momento tão desafiador, é necessário utilizar as estratégias que visam a recuperação e o aprofundamento das aprendizagens essenciais. A ação é composta por 6 pilares. São eles o currículo, com foco em habilidades essenciais, avaliação, diagnóstica e formativa, o acompanhamento para não deixar ninguém para trás, o uso da tecnologia como apoio, e o CMSP tem feito isso em relação à aprendizagem, a formação continuada de todos os profissionais, focada nos usos dos materiais e avaliações, e os recursos didáticos, sejam eles impressos e digitais. Apresento como princípio da BNCC o conceito de educação integral, o currículo paulista como sendo um dos seus fundamentos pedagógicos, tendo como definição o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural. Ao tratar da visão do estudante, o currículo paulista passou por um processo de identificação de quem é esse estudante, quais são as suas características, seus projetos, identidade, para então promover o protagonismo na sua trajetória escolar. E a BNCC está atrelada ao currículo, trabalhando e desenvolvendo princípios, competências e o compromisso com a educação integral. Sobre as competências cognitivas e socioemocionais, as competências presentes no currículo têm como objetivo auxiliar o estudante para estruturar e concretizar o seu projeto de vida. Em relação à integração curricular, envolve além das competências cognitivas, também as socioemocionais, na perspectiva do desenvolvimento integral do estudante. Então, esse novo cenário mundial reconhece-se em seu contexto histórico-cultural comunicar-se, o ser criativo, colaborativo, resiliente, produtivo, responsável, que requer mais do que um acúmulo de informações. Façamos então agora uma análise e reflexão sobre as concepções e intencionalidades educativas
presentes na BNCC e no Currículo Paulista como uma proposta de superação às práticas e concepções que não contribuíam para o desenvolvimento de educação integral. Vamos observar. A coluna da esquerda nos reporta uma resposta educativa tecnicista que não considera os estudantes na sua integralidade e a sua ruptura nos permitirá a consolidação de uma educação contemporânea, onde a centralidade está no desenvolvimento integral do estudante. Vamos falar agora da estrutura do currículo paulista. A introdução, ela apresenta um panorama do estado de São Paulo em relação às suas características geográficas, populacional, sua diversidade, além de tratar da educação básica, apresentando os desafios para assegurar a educação de qualidade. Já o histórico, ele trata da trajetória do regime de colaboração entre o Estado e o município e de todo o processo que envolveu a construção do currículo paulista. Os fundamentos pedagógicos apresentam o compromisso com a educação integral, reiterando as competências gerais da BNCC. Então, temos a etapa da educação infantil, que apresenta a história da educação infantil no estado de São Paulo, as concepções de infância e criança, os aspectos pedagógicos, além do organizador curricular. Já a etapa do ensino fundamental apresenta o texto da etapa para os anos iniciais e para os anos finais. E nessa etapa, para cada área de conhecimento, foi elaborado um texto, contemplando a especificidade de cada área. Da mesma forma que para cada componente há um texto de apresentação. Além do organizador curricular, ele contempla as habilidades e os objetos de conhecimento. E é importante salientar que para compreender o currículo paulista como uma proposta diferenciada para essas etapas da educação infantil e ensino fundamental, o educador precisa se debruçar sobre os textos, tanto da introdução, do histórico, dos fundamentos pedagógicos, bem como sobre os textos introdutórios das etapas, as áreas, os componentes, para que toda essa parte seja composta, para que vocês tenham um entendimento sobre o currículo e sobre qual é a sua intencionalidade, as suas concepções que balizam todo o currículo. Agora vamos observar então a correlação da educação infantil, os anos iniciais, finais e ensino médio. Percebam que essas etapas elas se relacionam. Então temos a educação infantil, os anos iniciais, educação infantil, anos finais, anos iniciais e anos finais. Percebam. Então, dentro da educação infantil, temos o campo de experiência e os eixos são interação e brincadeira, organização por faixa etária. Eu gostaria que vocês se atentassem bem ao mapa mental que foi construído para perceber onde elas se relacionam, se integram. Nos anos iniciais, o foco é a alfabetização. Então, a sistematização ela é progressiva e as crianças passam a maior parte do tempo com um único professor. Na educação infantil, anos iniciais, eles ainda são crianças. Anos finais, então eles passam a entrar na fase da adolescência, contatos com novas culturas, projeto de vida, o fortalecimento da autonomia, eles passam não somente a obedecer os comandos, mas também a dialogar, a se posicionar, entram nesse processo de empatia, de se colocar no lugar do outro e especialistas por áreas, então eles passam a ter mais interação com outros profissionais.
Percebam então essa relação entre anos iniciais e anos finais. Então, áreas de conhecimento, competências específicas por área e componente, a organização por componentes, unidades temáticas, eixos e anos. As habilidades passam a ter relação também e a pré-adolescência. Já no eixo central de interligação, temos então a educação infantil, anos iniciais e anos finais. O que elas estão correlacionadas? A intencionalidade educativa, as transições, os princípios de equidade e igualdade, os direitos de aprendizagem, a educação humana e integral, o foco na criança e no estudante, a progressão, as competências gerais, o protagonismo, a autonomia, os códigos alfanuméricos, a alfabetização e, por fim, o letramento e multiletramento. Então, percebam que o currículo da educação básica estão todos correlacionados. Educação infantil, anos iniciais, anos finais, até então chegar ao ensino médio. Competências gerais e o ensino fundamental. Agora gostaríamos que você interagisse conosco, deixando a sua resposta no chat do YouTube o que você entende por competência. Não esqueça de registrar o nome da sua escola. Voltamos em 5 minutos.
Voltamos. Vamos sistematizar o que vocês trouxeram aí pelo chat do YouTube sobre competência. É a mobilização de conhecimentos e conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes, valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. E essa mobilização requer aprender a fazer e a conviver, aprender a ser e aprender a aprender. Temos então as competências gerais da BNCC, o conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo, o repertório cultural, a comunicação, cultura digital, o trabalho e projeto de vida, a argumentação, o autoconhecimento e o autocuidado, a empatia e a cooperação, a responsabilidade e a cidadania. Vamos agora falar sobre o plano de aula, o que é e para que serve. O planejamento é muito importante para que os processos de ensino-aprendizagem alcancem os seus objetivos. Quando as aulas não são planejadas, elas correm o risco de se tornarem desorganizadas, desestimulantes ou ineficazes. O plano de aula é um instrumento por meio do qual o professor planeja de forma detalhada os objetivos, as atividades e os materiais que pretendem utilizar para promover a aprendizagem dos seus estudantes. Quando um conjunto de planos de aula se articulam e se complementam para promover aprendizagens mais amplas e complexas, eles compõem uma sequência didática. Plano de aula e dicas sobre as atividades. Então, temos o primeiro momento, a interação, que são atividades de aquecimento ou contextualização, onde o educador promove os conhecimentos prévios dos estudantes. Posteriormente, temos o desenvolvimento, que são as atividades de questionamento, através das perguntas norteadoras. Temos então problematização, seguidas de atividades práticas. E o fechamento, que são as atividades que ajudam os estudantes a sistematizar as aprendizagens adquiridas. No trabalho com as competências gerais, as atividades precisam ser interativas, diversificadas, para dar conta de promover todo esse desenvolvimento intelectual, físico, social, emocional e cultural dos nossos estudantes. Então, vamos sistematizar a nossa TPC dentro da concepção de educação integral pelo currículo paulista. Então, é importante perceber que, dentre outros elementos, o desenvolvimento das competências gerais contribuem para a formação integral do estudante, lembrando que a educação integral é um dos fundamentos pedagógicos do currículo paulista. E trouxemos aqui, retomamos que o material prioritário a aprender sempre no processo de recuperação e aprofundamento das habilidades essenciais. Já foi disponibilizado para vocês o acesso ao material através do link. E para finalizar a nossa TPC, nós trouxemos então as referências de tudo que foi abordado e agradecemos imensamente a parceria, a participação e a interação de todos. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!